Mateus capítulo 18, versículo 4. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Os irmãos conseguem recitá-lo sem fazer a leitura? Portanto, amém. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus, nós aqui estamos diante do Senhor, diante da Tua palavra, e diante de um tema extremamente importante para desenvolvimento espiritual de todos nós. Pedimos ao Senhor que esteja nos visitando e derramando de uma unção especial sobre as nossas vidas. Fala conosco, Senhor. Edifica-nos na Tua presença. Abre o nosso entendimento e o nosso coração para que a Tua palavra possa gerar todos os frutos necessários. Que haja um mover do Teu Espírito em nós, gerando em nós, ó Deus, sede, não somente da Tua palavra, mas de vivermos a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos. Pedimos também que o Senhor coloque os Teus anjos à nossa disposição nesse lugar. Que o Senhor esteja repreendendo toda a operação das trevas, toda a seta do diabo, toda a opressão sobre qualquer pessoa nesse lugar. Que o Senhor esteja repreendendo, para que possamos, ó Deus, vivermos uma vida abençoada e santificada na Tua presença. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. O tema de hoje é extremamente importante, porque a humildade é uma das virtudes que abrange quase todas as áreas da nossa vida. Ninguém cresce, ninguém desenvolve espiritualmente sem que a humildade esteja presente. Mas é interessante que quando você começa a estudar sobre a humildade, a gente descobre que ela está inserida na capacidade de aprendizagem. Você aprende na medida que você tem humildade. E a arrogância, que é o sentimento que não precisa aprender, é justamente o contrário da humildade. Quer dizer, o dono da verdade, o dono do conhecimento, não tem mais nada para aprender com ninguém. E aí, o que a gente observa é que a arrogância, ela impede você de desenvolver a sua capacidade de aprendizado. E aí, o que a gente vai aprendendo é que a humildade, ela tanto é utilizada nos relacionamentos, como para resolver problema, para fazer qualquer coisa na vida, que você tenha que conviver com outras pessoas, a humildade vai gerar essa bênção de nos auxiliar na resolução de questões relacionadas à nossa vida. Pois bem, a humildade, então, é uma virtude importante no contexto da fé, da vida espiritual e do desenvolvimento pessoal. Quem não tem humildade acaba ficando debilitado no desenvolvimento pessoal e no desenvolvimento em todas as áreas da vida. Nós temos aqui não somente o texto de Mateus 18, 4, mas nós temos outros textos, como Tiago 4, 6, por exemplo, que nos diz assim: ele, porém, nos dá graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Filipenses 2, versículo 3 e 4, diz ainda assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Provérbios, capítulo 11, verso 2, nos diz ainda assim sobre humildade: quando vem a soberba, então vem a desgraça, mas com os humildes está a sabedoria. 1 Pedro 5, versículos 5 e 6, é também nos falado a respeito da humildade. Semelhantemente, jovens, sujeitai-vos aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. E Mateus 23, 12 ainda nos diz: pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Todos esses textos nos mostram que
a humildade é extremamente adequada para aquele que quer ser grande. A humildade é extremamente eficiente em desenvolver as nossas habilidades, em fazer de nós pessoas mais edificantes para as pessoas que estão à nossa volta. Humildade. Nós vamos iniciar, então, a nossa meditação, não falando propriamente da humildade, mas falando de coisas que se parecem com humildade, mas não são. E é isso que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos. Porque muitas vezes nós confundimos humildade com algumas características, e isso às vezes impede a gente de se livrar dessas características ruins, que na verdade não são humildade e que nós temos como humildade. Então eu queria que nós inicialmente falássemos sobre o que não é humildade e é tratado como se fosse. O que não é humildade e é tratado como se fosse. Primeira coisa que eu gostaria de destacar: pobreza não é humildade. É a primeira coisa. Você pode encontrar um rico que não é humilde, mas você também pode encontrar um rico humilde. E você pode encontrar um pobre que é humilde, e você pode encontrar um pobre orgulhoso e cheio de si. Então, a pobreza, a situação financeira de alguém, não significa que esse alguém, por conta da falta de patrimônio, é alguém humilde. E aqui nós temos, então, algumas lições a tirar. Primeiro, simplicidade da vida. Por que a gente confunde humildade com pobreza, muitas vezes? Por causa da simplicidade da vida. Um que é humilde vive uma vida mais simples, evita a ostentação. E aí você encontra um pobre que também não tem condição de ostentar. E aí, por conta das duas pessoas que estão em situações diferentes, mas que têm uma vida simples, a gente então diz que o pobre é humilde. Mas, na verdade, o pobre nem sempre é humilde e o rico nem sempre é orgulhoso. O que nós precisamos é medir de forma adequada. Então, a simplicidade da vida atinge tanto o humilde como o pobre, mas muitas vezes por motivos diferentes. Um, pela falta de recursos financeiros, e o outro, pelo estilo de vida que resolveu ter, de ser uma pessoa sem ostentação. Então, a humildade e a pobreza não são coisas iguais, embora possa ser características semelhantes numa mesma vida. Alguém pode ser pobre e simples, e alguém pode ser rico e simples. Então, humildade não tem nada a ver com pobreza. Simplicidade da vida, às vezes, é o que faz com que a gente acabe confundindo uma coisa com a outra. Falta de recursos visíveis. O que são esses recursos visíveis? Gente que não investe em carro de luxo, em roupa de grife, e em coisas de ostentação. E aí você olha e diz assim, fulano é humilde. Quando, na verdade, a pessoa não investe em coisas de luxo. E aí, o que é que acontece? Tanto a pessoa humilde, como a pessoa pobre, muitas vezes, tem essa mesma característica de não ostentar. E por falta da ostentação, tanto no humilde como no pobre, às vezes a gente diz que o pobre não é humilde. Quando, na verdade, às vezes a pobreza é o que impede a pessoa de ter coisa de luxo. A pessoa, às vezes, desenvolve financeiramente e vai buscar essas coisas. Então, o que a gente observa é simplicidade da vida, falta de recursos visíveis, são coisas que são semelhantes nos dois. Às vezes, o que faz a gente não conseguir distinguir pobreza de humildade, às vezes, é o foco nas aparências. A gente olha apenas para a aparência, porque a gente não discerne como é que a pessoa é no dia a dia, como é que a pessoa se comporta no dia a dia. Então, para você distinguir quem é humilde, você tem que conviver com ele, comer 1 quilo de sal juntos, né, como a gente costuma falar. A gente precisa entender que a humildade não tem nada a ver com a pobreza. Falta de compreensão do conceito de humildade também, às vezes faz a gente confundir uma coisa com a outra. Humildade tem a ver com caráter, pobreza tem a ver com condição econômica. São coisas diferentes que a gente precisa, então, observar
para podermos ter uma atitude correta diante desse aspecto. Então, primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que pobreza não é humildade. Segunda coisa que eu gostaria de destacar: passividade não é humildade. Às vezes você encontra pessoas que são passivas. E aí o que nós encontramos é gente que, pelo temperamento, talvez, por terem pais muito dominadores, às vezes acontece, de serem passivas. E a gente olha para a pessoa e diz assim: fulano é muito humilde. E a gente confunde passividade com humildade. E isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. E por que confundimos? Primeiro, pelo comportamento sereno. A pessoa humilde tem um comportamento sereno e a pessoa passiva, às vezes, tem um comportamento sereno. Uma e a outra têm o mesmo comportamento, mas as motivações são diferentes. E é isso que nós precisamos observar. Relutância em expressar opiniões, necessidades ou desejos. Então, a pessoa, às vezes, é tida como humilde porque ela não expressa suas opiniões. Tem vergonha, às vezes, ou alguma coisa na vida pessoal que fez com que ela evitasse ter essas expressões. E aí o que acontece é que ela nunca fala o que é que ela quer realmente. Ela vai se submetendo aos outros, à vontade dos outros. Então a vontade do outro é que vai prevalecendo. E as pessoas vão olhando e vão dizendo assim: ah, fulano é muito humilde, porque fulano nunca bota a opinião dele. Fulano nunca contraria ninguém, porque fulano é humilde. Quando, na verdade, o que impede fulano de contrariar não é a humildade, porque a humildade faz com que você, quando precisa, contrarie. A humildade não se omite diante de uma necessidade, mas o indivíduo, muitas vezes, é tido como alguém humilde, porque tem esse comportamento sereno e não contraria ninguém, com as suas opiniões, nem necessidades, nem desejos. A opinião, a necessidade e o desejo dessa pessoa está sempre à disposição do grupo e, e ele nunca se impõe. Por conta disso, acaba sendo tratado como humilde. Medo de conflito. Às vezes o que você tem é alguém que tem medo de conflito. Porque quando você começa a colocar suas opiniões, quando você começa de certa forma, dizer o que você quer que seja feito, dizer qual a sua vontade naquilo que está sendo resolvido, você, às vezes, arruma conflitos. E, às vezes, o que a gente encontra é gente que não quer nada com conflito, tem medo de conflito. Ah, não vamos fazer não, porque fulano vai falar isso e cicrano vai falar aquilo. Então, para evitar conflito, a pessoa não coloca suas opiniões. E, às vezes, é tido como humilde, quando, na verdade, não tem nada de humildade. O que acontece ali é apenas o medo de colocar as opiniões, porque tem medo de ter conflitos com outras pessoas. Então, medo de conflitos, às vezes faz com que a gente confunda a pessoa com alguém humilde, quando na verdade não tem nada a ver com isso. E aí o que nós encontramos é que a humildade permite que alguém seja respeitoso e aberto ao diálogo, mesmo quando há desacordo, e pode envolver ações ativas em benefício do outro ou do bem comum. Ao passo que o passivo envolve uma relutância em expressar opiniões, necessidades ou desejos e pode levar a não cumprimento das próprias responsabilidades ou ao evitamento de situações importantes. Então, o passivo, muitas vezes, perde oportunidades importantes para a vida. O passivo, muitas vezes, deixa de resolver certos problemas que precisam ser resolvidos e, às vezes, sofre danos terríveis na vida. Mas isso não significa que o indivíduo ou a pessoa é humilde. Ela é apenas uma pessoa passiva. Então, passividade não é humildade. A gente precisa distinguir essas coisas. Baixa autoestima não é humildade. É outra característica também que às vezes a gente confunde com humildade, por causa de algumas características que a humildade tem e que alguns comportamentos que a pessoa que tem baixa autoestima também tem. Comportamento reservado é uma das características de quem tem baixa autoestima.
é uma pessoa mais reservada, porque ela não quer se expor. E a falta de exposição faz com que as pessoas achem que a pessoa é humilde, quando na verdade não tem nada a ver com humildade, com algo no caráter, tem a ver com um sentimento que se tem a respeito dos valores que a pessoa tem e das qualidades que a pessoa tem. E aí o que a gente observa é que a baixa autoestima, muitas vezes, é considerada como humildade, e a gente precisa distinguir isso, se a gente quer viver uma vida de humildade realmente. A gente precisa distinguir para ter uma atitude correta diante dessa característica. Então, quais são as características da baixa autoestima? Comportamento reservado, autocrítica. E aí nós temos, na baixa autoestima, frequentemente são autocríticas negativas a respeito que a pessoa tem a respeito de si mesma. E aí, quando você vai olhar para o humilde é aquele que tem discernimento a respeito das suas limitações. Parece uma coisa com a outra, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque a baixa autoestima faz com que a pessoa tenha sempre uma visão pessimista das qualidades que tem. Ao passo que o humilde, ele não para de avançar. Ele tem uma percepção correta das limitações, mas ele continua avançando e se desenvolvendo. Aquela limitação, a percepção da limitação, não impede ele de avançar. Ao passo que quem tem baixa autoestima, encontra uma parede enorme nessas limitações. Então tem uma visão pessimista a respeito das coisas das qualidades que possui. Então, autocrítica exagerada é uma das características da baixa autoestima e que parece com a humildade, porque o humilde tem uma percepção das suas limitações. Mas não são coisas semelhantes, são coisas distintas, porque a gente poderia dizer que é uma doença que lhe limita. O outro é uma percepção que faz você ter uma visão adequada das suas limitações e avançando no decorrer dos seus dias. Falta de confiança. Tanto a pessoa humilde quanto pessoas com baixa autoestima podem exibir falta de confiança em si mesmas. Mas aí o que nós observamos é que a baixa autoestima vai fazer com que o indivíduo não tenha uma falta de confiança em si mesmo, porque não percebe as próprias qualidades que possui, e no caso do humilde, é alguém que tem uma percepção correta das suas limitações. Então a pessoa olha e diz assim: eu não dou para isso, mas eu vou chamar fulano que vai nos auxiliar aqui. E aí a pessoa vai e se cerca de pessoas que possam auxiliá-lo. E aí a gente vai vendo isso sendo desenvolvido também. Você vai observar, por exemplo, para Moisés. Moisés, quando foi chamado por Deus para falar ao povo, ele disse: eu não sei falar, eu sou gago. Deus disse: vou botar Arão. Mas você vai observando que algumas vezes Arão falava, outras vezes Moisés falava. E daí para frente, Moisés começou a falar, sem precisar da intermediação de Arão. Por quê? Porque reconheceu uma limitação que tinha e depois foi avançando e desenvolvendo as habilidades para desenvolver-se naquilo que precisava, para desenvolver melhor o seu ministério. Então a gente precisa entender que falta de confiança e percepção da limitação não são a mesma coisa, embora possa gerar o mesmo comportamento. Não são a mesma coisa. Evitar destaque é outra característica de quem tem baixa autoestima e de quem é humilde. A pessoa humilde não sente necessidade de aparecer, de ser visto, de ser apreciado. Não é alguém vaidoso com relação a essas coisas. Por isso a pessoa ela tem essa atitude de evitar destaque. E a pessoa com baixa autoestima também evita destaque. Cada um baseado em uma coisa distinta. E nós precisamos entender que isso, a baixa autoestima, por conta disso, não é evitar destaque, quer dizer, não é ser humilde. Depreciação pessoal é outra característica que nós observamos nos dois. Um, porque tem percepção do limite que tem. E o outro, porque exagera na percepção negativa de si mesmo. Então, há uma depreciação pessoal nos dois.
baseado em funções diferentes. Então, a verdadeira humildade envolve um profundo respeito por si mesmo e pelos outros, reconhecendo as próprias limitações com honestidade, mas também reconhecendo o valor intrínseco de cada pessoa. Já a baixa autoestima envolve uma falta de confiança e uma visão negativa de si mesmo, frequentemente acompanhada de autocrítica exacerbada e uma tendência a se sentir inadequado. Então, são coisas distintas que a gente precisa colocar cada coisa no seu lugar, porque depois nós vamos ver que precisamos, para desenvolver a nossa espiritualidade, nós precisamos ter consciência da limitação que temos na alma, para que isso seja tratado e você possa vencer certos obstáculos na vida espiritual. Outra coisa que não é humildade. Falsa modéstia não é humildade. E aqui eu lembro de um pregador que eu chamei para pregar quando eu pastoreava na igreja pioneira, lá em Gameleira dos Crentes. E ele começou falando que ele não sabia pregar direito e tal, depreciando o sermão. E depois pregou um sermão muito bom. Aí ficou para almoçar em casa, eu fui com ele comprar uns chocolates no mercado de Márcio, e no caminho eu falei com ele, eu disse, uma das coisas que a gente precisa evitar quando a gente vai pregar é falsa modéstia. E você hoje agiu com falsa modéstia. Você trouxe um sermão muito bom e começou depreciando o seu sermão, e aquilo ali é falsa modéstia. Aí ele deu risada e concordou comigo. E depois nós seguimos o nosso caminho. Falsa modéstia não é humildade. E a gente precisa observar o que é que acontece com falsa modéstia. Falsa modéstia é o pedido de elogio que às vezes a pessoa faz. Quando a pessoa começa com falsa modéstia, na verdade, ele não está ali tentando depreciar-se. Ele está querendo que você faça elogios a ele. Então, a falsa modéstia, na verdade, é o desejo de ter elogios. Aí a pessoa fica se depreciando, você acha que a pessoa é uma pessoa muito modesta e começa a elogiar a pessoa. E é isso que a falsa modéstia deseja, elogios. Mas tem algumas coisas que têm semelhança na humildade e na falsa modéstia, e que por isso muitas vezes nós confundimos uma coisa com a outra. Semelhança nas palavras. A falsa modéstia e a humildade têm algumas palavras semelhantes, algumas frases semelhantes. Não foi nada. Outra frase, qualquer um poderia ter feito isso. Quer dizer, um faz isso querendo elogio, e o outro fala isso com a consciência de que era isso mesmo. E é essa a diferença. E por isso a gente tem dificuldade de identificar a falsa modéstia. Porque falsa modéstia e humildade são coisas muito intrínsecas. É um discernimento de uma motivação do coração. E a gente nem sempre entende a motivação do coração da pessoa. E a gente precisa, então, observar que essas frases, muitas vezes, são ditas pelos dois com propósitos diferentes. E falsa modéstia, então, não é humildade. Semelhança nas palavras, dificuldade em discernir intenções, é o que muitas vezes nos faz confundir uma coisa com a outra, por conta de ser algo do coração, uma motivação do coração, e aí a gente não discerne e acha que a pessoa é humilde, muitas vezes sem que ela seja. Expectativa social, às vezes a sociedade espera de um indivíduo que ele se comporte daquele jeito, e ele sabe disso. É a norma de etiqueta do lugar. E por conta disso, o comportamento da pessoa demonstra uma certa modéstia que ela não tem. Uma humildade que ela não tem, porque o ambiente social exige que ela se comporte daquele jeito. Eu me lembro de uma vez que nós tivemos uma eleição para a presidência do ACAMP. Foi a primeira vez que eu participei e fui colocado como presidente do ACAMP. E eu votei em mim mesmo. E o voto era público. Então, cada um dizia quem ia votar. E eu votei em mim mesmo. Aí um pastor chegou para mim e disse assim, você votou em si mesmo?
você tinha que deixar os outros votarem em você. Não era você votar em si mesmo, não. E aí eu falei para ele, se eu não votar em mim mesmo, ninguém aqui devia votar em mim. Porque eu não tenho qualidade, acho que não tenho qualidades para assumir a função, e tenho e estou motivado. Então, eu votei em mim mesmo e acho que não fiz nada errado, não. Mas é a questão da exigência da modéstia. Você não vota em si mesmo. Os outros é quem tem que votar em você. Entendeu? Às vezes, essa falsa modéstia gera é gerado por essa expectativa social. As pessoas querem que você ajam dessa forma. E não agir dessa forma traz uma reação social que faz com que você, de certa forma, seja inibido na sua forma de expressão. Então, a falsa modéstia tem esse outro aspecto que, às vezes, dificulta a gente perceber o que é modéstia e o que é humildade. Dificuldade em aceitar elogios. Tanto a falsa modéstia como o humilde tem dificuldade de aceitar elogios. O humilde porque tem consciência de que aquilo que foi feito não foi por causa dele somente, porque existia um grupo de pessoas envolvidas no trabalho. E aí a pessoa tem dificuldade de aceitar elogios porque ela tem percepção de que ela foi apenas uma peça na engrenagem para que as coisas desenvolvessem. Já a falsa modéstia se comporta do mesmo jeito, mas de modesto não tem nada, porque ele quer o elogio. Então, o que a gente observa são esses aspectos que vão confundindo falsa modéstia com humildade, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quinta coisa que nós observamos aqui, quinta característica: insegurança disfarçada não é humildade. Tem gente que tem um comportamento que assemelha-se à humildade, mas é por causa da insegurança da pessoa. A pessoa é insegura e ela tem, então, alguns comportamentos. Nós listamos aqui 4. Semelhança nas manifestações externas é a primeira coisa. Então, a pessoa humilde tem uma certa atitude diante de certos desafios, e a pessoa insegura também. E por conta disso, nós às vezes achamos que o inseguro é humilde, quando na verdade ele não é. Dificuldade de discernir intenções, às vezes porque nós não temos essa capacidade de perceber qual é a intenção do coração, o que é que está movendo o comportamento da pessoa. Expectativas sociais, novamente vem aqui a forma de comportamento baseado na expectativa das pessoas que estão em volta, e que muitas vezes gera essa percepção errada do comportamento, achando que é humilde. Falta de autoestima. Então, às vezes, essas características travam a pessoa com relação a chamar atenção para si mesmo. Trava a pessoa porque ela não tem coragem de enfrentar certos desafios, e por conta disso, ela é tida como humilde, quando, na verdade, o que está manifestando no coração é insegurança. Então, muitas vezes, a gente acha que uma pessoa insegura é humilde, quando, na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Retraimento social não é humildade. O que é que o retraimento social tem que parece com humildade? Primeiro, comportamento reservado. A pessoa retraída socialmente não é aquela pessoa, por exemplo, normalmente sanguíneos não são retraídos socialmente. Sanguíneo é aquele temperamento da pessoa muito extrovertida, que gosta de contar causos, né? Se você disser assim, tem alguém aqui que quer pregar aqui hoje à noite, ele é o primeiro a levantar a mão, é alguém assim muito dado e impulsivo. Pedro, dos apóstolos, era o sanguíneo. Quando Jesus fazia uma pergunta, Pedro não esperava ninguém responder. Era alguém de iniciativa. E aí você tem gente sanguínea, normalmente não é retraído socialmente. São pessoas que se dão bem, que cheios de amigos, que gostam de fazer festa, que gostam de fazer farra, de levar os amigos para casa. Pessoas assim são sanguíneas, normalmente são de temperamento sanguíneo. Não são retraídos socialmente. Normalmente os retraídos socialmente são pessoas mais tímidas, e por conta disso, esse retraimento social faz com que as pessoas olhem e dizem assim, fulano é humilde. Quando, na verdade, retraimento social e humildade
não são coisas semelhantes. Então, a pessoa tem um comportamento reservado, não significa que ela é humilde. Significa apenas que ela tem uma retração social, alguém que não sente muita necessidade de muita camaradagem, de muita amizade, de muita visitação, essas coisas. Então, a gente precisa distinguir essas coisas. Evita destaques. E aí o que a gente observa é que ela tem esse retraimento e não é humildade. Dificuldade de discernir intenções, muitas vezes é o que faz com que nós confundamos uma coisa com a outra. Mas o que a gente observa é que, no decorrer do estudo, a gente vai tendo essa percepção de que a humildade não tem nada a ver com essas coisas que às vezes a gente confunde com humildade. Por que é importante, então, que a gente discirna essas coisas? Porque, uma vez discernido que a humildade não são essas coisas, a gente precisa, algumas pessoas precisam se livrar dessas coisas para terem uma vida de verdadeira humildade. E algumas dessas coisas são doenças espirituais que a gente não combate na nossa vida, porque a gente acha que aquilo ali é bom espiritualmente para nós. E a gente precisa entender que essas coisas, que parecem humildade, mas não são adoecimentos da nossa alma, são coisas que limitam a nossa espiritualidade e que precisam ser resolvidas para que a gente possa avançar na nossa espiritualidade. Submissão à autoridade ou tradições cegas não é humildade. E aí, às vezes, o que a gente tem é gente que confunde submissão à autoridade com humildade. E quem exerce alguma autoridade, quem exerce, por exemplo, autoridade na igreja, sabe que nem sempre gente que demonstra submissão à autoridade realmente são humildes. A gente sabe, no dia que você pisar no calo de no dia que levar para o conselho para disciplinar, no dia que precisar exortar, no dia que você precisar levar um grupo de pessoas para confrontar, você vai descobrir se a pessoa é humilde ou não. É nesse dia que você descobre. Mas o fato dessa convivência social, esse respeito a autoridades, nem sempre é uma expressão de alguém que realmente é humilde. Então, nós temos aqui algumas características. Respeito pela autoridade. Tanto a pessoa humilde, como aquele que tem submissão à autoridade, tem respeito pela autoridade. Depois nós temos expectativas sociais, que toda autoridade deve ser tratada de determinada forma. Então, essa expectativa social faz com que o comportamento muitas vezes seja semelhante, embora um não seja humilde e o outro seja. Recusa em defender seus princípios não é humildade. É o último que eu destaquei. Pessoas que abrem mão dos seus princípios não se impõem sobre os outros. E às vezes a pessoa é tida como humilde por conta disso, por não se impor. É alguém que abre mão dos seus princípios, dos seus interesses. Aí você, por exemplo, está disputando uma vaga de emprego com essa pessoa. Aí a pessoa olha para você e abre mão. Mas você não sabe por que foi aberta a mão, né? Às vezes foi porque olhou e disse assim, eu não tenho capacidade de concorrer com fulano. Então, ele abriu mão antes de ter a disputa, antes da disputa começar. E aí o que é que acontece? Por recusar-se a defender os interesses pessoais, às vezes a pessoa é tida como humilde. Deixou a vaga para mim. É humilde. Será? Fez isso e ficou ressentido? Porque às vezes a pessoa faz isso e fica ressentida. Eu me lembro de alguém que resolveu deixar a vaga. Passou num concurso e resolveu deixar a vaga porque fizeram um bocado de maracutaia para tentar impedir a pessoa de assumir. Em vez da pessoa ir lá e brigar pelos direitos, disse, não, deixa para lá então. Deixou para lá a vaga, mas o ressentimento não. Será que isso foi humildade? Entendeu o que eu quero dizer? Às vezes a pessoa deixou para lá por causa de algum motivo. Não queria se envolver em confusão, não queria ir para um ambiente que talvez fosse hostil, mas isso não significa que a pessoa é humilde. Porque o humilde não tem nenhuma dificuldade
em perdoar e deixar para lá de verdade. Então, o que nós precisamos entender é que recusar a defender seus princípios, seus interesses, não é humildade. Pois bem, dito essas coisas, quais os danos de confundir humildade com coisas que não são humildes? Qual é o dano quando nós confundimos essas coisas? Nós temos aqui uma lista de danos. Arrogância disfarçada. O indivíduo se sente o mais humilde do mundo. E nós já vimos que orgulho é o sentimento de que se é melhor. Nós já vimos isso? Foi a primeira pregação que eu preguei nessa igreja. Preguei sobre o orgulho. O sentimento de que se é melhor. E aí o que acontece é que quando nós confundimos, às vezes a pessoa que não tem nada de humilde se acha o mais espiritual e o mais humilde da igreja. E quando você se acha o mais, você já caiu no orgulho. Então, isso não é humildade. E o que é que acontece com a arrogância disfarçada? A pessoa não fica curada dessa arrogância nunca, porque ela acha que é uma virtude. E a gente precisa entender e identificar o que é adoecimento da nossa alma para que a gente possa resolver o nosso problema. Então, o que nós precisamos entender é que a arrogância disfarçada pode vir a acontecer na nossa vida quando nós confundimos humildade com coisas que não são humildade. Falta de autoestima. Aí você diz, mas o senhor acabou de falar de falta de autoestima. Falei. Mas você não vai se livrar dessa falta de autoestima nunca na sua vida, se você achar que isso é uma virtude. Se você achar que isso é humildade, você vai passar a vida inteira sem tratar a sua autoestima. E vai ficar doente a vida inteira, achando que está cultuando uma virtude, achando que está desenvolvendo uma virtude, quando não está. Porque você pode tratar sua autoestima e você pode continuar agindo e servindo as pessoas da mesma forma, mas com a motivação certa, não movido por baixa autoestima. Então, quando a pessoa confunde uma coisa com a outra, não trata a baixa autoestima e fica nesse estado de falta de autoestima durante toda a vida, achando que isso é humildade. Passividade excessiva. Você vai passar a vida inteira sem tratar essa passividade excessiva. Você vai perder oportunidades de emprego. Você vai perder oportunidades na vida, durante toda a sua vida. E as pessoas vão olhar para você e dizer, fulano é muito humilde, mas você vai ficar ressentido quando olhar para trás e ver o tanto de oportunidades que foram deixadas de lado, porque você tem uma passividade excessiva. E quantos danos você causa na vida das pessoas e na sua própria vida por conta disso. E a gente observa isso. Por exemplo, em pais passivos. Os filhos vão se destruindo e os pais vão olhando e ficando passivos. Não tomam a iniciativa. Então, passividade excessiva não é bom para você, nem bom para os seus planos, nem bom para os seus projetos, nem para o seu desenvolvimento pessoal. E quando você confunde essa passividade excessiva com humildade, você não vai lutar contra essa passividade. E isso vai adoecer a sua vida e a sua espiritualidade. Falta de modéstia, falsa modéstia. Quando você confunde, você vai ficar com essa falsa modéstia a vida inteira. E você precisa se discernir as motivações do coração. Então, hoje é uma boa oportunidade de você começar a dizer, por que eu sou assim, modesto? É porque eu tenho consciência da minha limitação? Ou é porque eu estou querendo elogios? Essa pergunta vai lhe ajudar, na maior parte das vezes, a discernir se é modéstia ou é falsa modéstia que você quer, que você tem. Ah, você usou de falsa modéstia e depois ninguém lhe elogiou, aí saiu ressentido porque ninguém lhe elogiou, então era falsa modéstia mesmo. Então tome cuidado, porque isso é um adoecimento da sua espiritualidade. Você faz as coisas para ter elogios, para ter o reconhecimento das pessoas, e não porque você acha que aquilo é uma coisa necessária que seja feita. Então, cuidado com falsa modéstia. E quando você confunde falsa modéstia com humildade, você não luta contra esse comportamento, e isso vai minando a sua espiritualidade. Insegurança disfarçada.
é outra coisa. Quando você confunde insegurança com humildade. Você fica com essa insegurança disfarçada. É uma insegurança, é algo que desequilibra você, mas você não percebe isso. E você acha que isso aí é humildade. Quando na verdade não é. Você precisa tratar essa insegurança. Você precisa enfrentar essa insegurança. Deixa eu beber um pouco de água aqui. Você precisa enfrentar essa insegurança. Mas você não vai enfrentá-la se você vê isso como uma virtude. E é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos distinguir o que é humildade do que é insegurança, porque nós precisamos enfrentar nossas inseguranças. Insegurança você enfrenta. E enfrenta tendo medo mesmo. Vai enfrentando até acostumar. E é assim que a gente vai fazendo. Eu me lembro de um menino, era filho da moça que trabalhava na casa do pai de Gilson, do presbítero Gilson, de Francisquinho, na casa de Francisquinho. O menino já tinha 1 ano e pouco, não andava não. Eu cheguei e disse, esse menino aqui, ele disse, não anda ainda não. Eu disse, não anda. Peguei ele pela mão e comecei, toda vez que eu ia lá, para ir para o culto de manhã, chegava um pouco mais cedo, pegava o menino pela mão e botava para andar. Porque o menino não andava por causa de insegurança. Não demorou muito tempo, começou a andar segurando nas paredes e tal, e foi e andou. A gente precisa entender que insegurança, você vai enfrentando ela e você vai caminhando. Como aquela criança fez, você vai fazer também. Às vezes a insegurança é para conseguir o primeiro emprego, então está na hora de começar a enfrentar essa insegurança. Enfrente seus medos. Mas se você vê essa insegurança como humildade, como uma virtude, você não vai enfrentar e vai ficar adoecido e perder oportunidades na vida. Falta de autoconfiança é outra coisa que opera em nós quando nós confundimos humildade com coisas que não são humildade. Desconexão da autenticidade. Quando a humildade é confundida com falsa modéstia, insegurança disfarçada, outro comportamento não autênticos, uma pessoa pode se afastar de sua verdadeira identidade e autenticidade. E você precisa desenvolver a sua personalidade, precisa enfrentar certas coisas na sua vida e no seu temperamento. Dificuldade em resolver conflitos. É claro, você tem inseguranças, você tem sentimentos que vão limitando você, você vai ter dificuldade de resolver conflito. Mas é importante nós observarmos que a humildade, ela é extremamente eficiente para resolver conflito. E é por isso que nós precisamos desenvolver a nossa capacidade de sermos humildes. Porque você vai aprender a resolver conflito de forma mais eficiente. Mas se você vê essas limitações como humildade, você vai acabar não resolvendo conflitos, e todos nós lidamos com conflitos no nosso dia a dia. Então, são essas as características, e você poderia somar algumas outras da sua própria experiência pessoal. Quais os danos de confundir a humildade com coisas que não são humildade? Então, nós vimos arrogância disfarçada, falta de autoestima, passividade excessiva, falta de modéstia, insegurança disfarçada, falta de autoconfiança, desconexão da autenticidade e dificuldade em resolver conflitos. A última lição que eu gostaria de tirar. Quais as áreas que a humildade atua? E isso aqui, a gente falou isso tudo aqui para entrar nessa parte aqui, que praticamente é a introdução do próximo estudo que nós vamos fazer sobre humildade. Quais as áreas que a humildade atua? Relações interpessoais. A humildade atua na nossa relação com as pessoas no dia a dia. E você se dá melhor com as pessoas à medida que você tem um comportamento humilde a respeito das suas limitações. Você tem uma percepção da necessidade que você tem da ajuda das pessoas. Você tem uma percepção melhor a respeito dos dons e habilidades das pessoas que convivem com você. Então, à medida que você vai tendo percepção das habilidades, dos dons das pessoas que estão à sua volta, das suas próprias limitações, você vai convivendo de uma forma mais harmoniosa e abençoadora com as pessoas. Então, relações interpessoais
exige humildade. Ninguém gosta deixa eu ver. Ninguém gosta de conviver com gente arrogante. Você gosta de conviver com gente arrogante? Gente que acha que sabe tudo, que é o melhor, que fica só dando ordem, que fica mandando o tempo todo, não ajuda em nada, porque, afinal de contas, é a autoridade no lugar. Você não gosta de conviver com gente assim. Então, a humildade vai ajudar nas relações interpessoais. A humildade também ajuda na liderança. Lideranças na igreja, e o próprio Jesus fala a respeito disso, que aquele que quer ser maior dentro da igreja tem que servir a todos. Então, a liderança na igreja precisa dessa capacidade de ser humilde. E aí, quando você vê, às vezes, alguém que está querendo a liderança, porque sente uma necessidade de mostrar alguma coisa a respeito de si mesmo, está com a motivação errada para ser liderança da igreja. Porque na igreja a liderança é servidora, e a humildade precisa estar operando constantemente na vida daqueles que são liderança da igreja. Aprendizado e desenvolvimento pessoal. Quem tem percepção da sua limitação, tem percepção da necessidade que possui para desenvolver suas habilidades. Quem não tem percepção da sua limitação, acha que já tem a habilidade sem ter. Então, para você ter um desenvolvimento pessoal, para que você possa desenvolver a sua espiritualidade, para que você possa desenvolver as suas habilidades, você precisa ter essa percepção da necessidade. E o que acontece é que a humildade age nessa área e faz você desenvolver-se. Resolução de conflitos. A humildade faz com que a gente resolva conflitos. E a gente precisa observar que não existe resolução de conflitos quando há gente alterada, cheia de ira, cheia de orgulho, tentando resolver os conflitos. É o que a gente vê no Oriente Médio. A gente está com uma guerra ali. E qual é o problema da guerra? É que aquilo ali não vai resolver. Vai passar décadas e décadas. Já temos aí desde 1947 que aquela guerra está ali. Não consegue resolver. Por quê? Porque nenhum dos lados tem humildade para reconhecer as próprias limitações, os erros, para poder resolver o problema. Todo mundo se acha certo naquele lugar. Enquanto todos os dois lados disserem eu que estou certo, eu que estou certo, eu que estou certo, não resolve o problema. E a gente sabe disso. E às vezes a humildade vem para resolver esses conflitos. E a gente precisa entender que humildade ajuda a resolver conflitos. Tomada de decisões também é outra coisa importante que a humildade influencia na tomada de decisões. Ética e moralidade é outro aspecto que a humildade vai se manifestando, tanto na parte ética como na parte moral. Os valores, as medidas de valores que vão sendo inteiradas nessa relação. Compaixão e serviço é outra coisa que exige humildade. A humildade faz com que você tenha uma compaixão maior, uma percepção maior da necessidade do outro, uma compreensão maior do motivo pelo qual o outro agiu como agiu. E isso faz com que você tenha uma compaixão, uma capacidade de percepção dos motivos do outro. Bem-estar psicológico é o que a humildade muitas vezes gera em nós. Bem-estar psicológico. A consciência de que está, a percepção a respeito de si mesmo, vai gerando em você esse bem-estar psicológico, porque você vai sendo uma pessoa cuidada e tratada por Deus, para estar saudável espiritualmente. Religião e espiritualidade também é outra coisa que é beneficiada com a humildade. E a gente sabe muito bem disso. Nas interações que temos, né? De vez em quando alguém se inflama com outra pessoa, a forma como se trabalha, a humildade vai trabalhando e vai coordenando isso. E o ambiente de trabalho. Você conviver com pessoas humildes no ambiente de trabalho
é extremamente edificante. Agora, você conviver com gente arrogante, cheia de si, no ambiente de trabalho, né? Gente que não pode ser incomodada, vai com certeza adoecer o ambiente de trabalho. Então, humildade no ambiente de trabalho. Às vezes a pessoa chega um pouco nervosa, tenha paciência. A humildade vai ajudar você a ter paciência. Às vezes o tom de voz da pessoa, você já sabe que a pessoa não está bem, né? Acordou o pé esquerdo. Então, humildade vai fazer você tolerar certas coisas em certas épocas na vida de certas pessoas. Então, o ambiente de trabalho fica mais saudável e mais edificante. Então, o que a gente vai observando, aqui eu tirei 10 pontos, mas você poderia aplicar a humildade em quase tudo na vida. E é por isso que a Bíblia dá tanta ênfase à humildade. E nós vamos fazer a leitura do texto para finalizarmos. Portanto, aquele que se faz humilde, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Esse é o nosso propósito. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Que sejamos como uma criança, humildes como crianças. Que sejamos humildes e edificantes na terra. Que sejamos bênção para a vida das pessoas. E a humildade vai nos conceder essa capacidade de sermos edificantes para a nossa geração. De sermos edificantes para os nossos cônjuges. De sermos edificantes para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos vizinhos, para os nossos parentes e amigos. Nós precisamos de humildade para isso. E que Deus derrame graça sobre nós. Hoje nós estudamos sobre o que não é humildade. Na semana que vem, nós vamos trabalhar as características da humildade. Que Deus nos abençoe, derrame graça sobre as nossas vidas. Amém? Já passamos um pouco do horário, eu não vou dar oportunidade de ninguém contribuir com suas opiniões. Já temos 20 minutos já passados do horário. Então, nós vamos nos levantar e vamos fazer uma oração. Nosso querido Deus, nós queremos nos colocar diante do Senhor, como pessoas limitadas que somos, porque muitas vezes confundimos características que não são humildades como se fossem. Muitas vezes por falta de percepção das doenças da nossa alma, das limitações do nosso caráter. Por isso, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos ao Senhor que derrame unção e poder sobre as nossas vidas e nos dê percepção daquilo que precisa ser mudado em nossas vidas. Nos dê percepção, Senhor Deus, dos adoecimentos da nossa alma e das limitações espirituais que esses adoecimentos têm causado em nossas vidas. Por isso, nos visita com cura, com transformação, com libertação, com renovação, para que nós possamos, ó Pai, cumprirmos o Teu propósito de sermos humildes uns com os outros, de sermos servidores na terra, de sermos edificantes para a nossa geração. Em nome de Jesus, visita cada um de nós e nos conceda a bênção de vivermos uma vida equilibrada e santificada na Tua presença. É a nossa oração no nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo da promessa, seja sobre nós e sobre a igreja do Senhor Jesus, espalhada em toda a terra. Amém.